você quer saber o que comprar primeiro, primeiros cabos, o projeto, passa esses fios no teu forro. Segunda etapa, compra as caixas de som, instala junto com as luminárias. Terceira etapa, entra com receiver, subwoofer, condicionador de energia e finaliza a tua instalação. A gente trabalha nessa linha do meio, nesses projetos mid-range voltados mais para um custo-benefício do que realmente é bom e que funciona de equipamentos. Receiver, subwoofer, condicionador de energia e as caixas de som. Ponto. Sala, ambiente multifamiliar, 5 canais com zona 2. O que significa isso? Um primeiro ambiente com uma televisão integrada, um som de extrema qualidade, 3 caixas de som na frente, 2 caixas de som atrás, geralmente em cima do sofá. A zona 2 é uma zona auxiliar a essa primeira, que a gente fica com o som ambiente tocando naquela zona. Então isso possibilita com que você esteja vendo um filme, vendo um futebol, vendo uma Fórmula 1 no primeiro ambiente e naquele segundo ambiente tocando um streaming de áudio, um Spotify, uma rádio FM, de forma independente ou ao mesmo tempo de forma simultânea. Numa composição básica de home theater, nós estamos falando em 3 caixas de som frontais, onde uma é posicionada embaixo da televisão, uma caixa de som na esquerda, uma caixa de som na direita. A caixa de som central ela é responsável pela reprodução das vozes, as caixas de som laterais pelos efeitos diretos e as caixas de som surround, que podem ser 2 ou 4 surrounds, essa é a diferença de um 5.1 para um 7.1, elas são responsáveis pela parte dos efeitos, aquele lance do helicóptero passando de um lado para o outro da sala, as caixas de som surround que ficam na linha do sofá e atrás do sofá que dão esse efeito. Basicamente são 3 tipos de caixa de som, as caixas de som de embutir, as caixas de som tipo bookshelf, as caixas de som tipo torre. Vamos lá, primeiro local que sempre funciona é o local que eu dou preferência. Ele é logo embaixo da TV. Ele é logo embaixo da TV o porquê? Pra gente ter uma certa simetria do grave. Pensa comigo, a gente tem o subwoofer, aquela caixinha quadrada, sempre em contato com o chão, mais adiante eu vou falar sobre ele no teto, mas vamos lá, sempre em contato com o chão, nunca dentro do móvel, em virtude de vibração. Se ele estiver no centro, embaixo da TV, você consegue imaginar o subwoofer, ele emitindo a sua frequência de uma forma radial, fazendo isso aqui de lado, né? De uma forma radial. Então você tem a caixa da esquerda, a caixa da direita, aquele subwoofer lá na frente, emitindo para o ouvinte de uma forma uniforme. Então mesmo que você tenha caixa de som no teto, caixa de som no bookshelf, que são caixas com menos grave, você vai ter uma resposta mais uniforme daquele grave que chega até você. Você não vai precisar ficar se preocupando em curvatura da sala, se tem uma parede ou se não tem. Então esse é o local que eu mais gosto de prescrever o ponto correto para o subwoofer. Os receivers são verdadeiras centrais de processamento. Você sabe que ele entra o HDMI, entra a imagem, o áudio é processado, a imagem muitas vezes é processada também e já vai direto para a televisão e o som vai para as caixas. Geralmente o mais normal em todas as residências é um receiver 7.1 com zona 2. Esse é o mais normal, você faz aquela primeira zona em casa, sala de estar, e aí expande 2 caixas de som para churrasqueira e esse som vai independente ou integrado, é o que a gente vê aqui na empresa no nosso dia a dia. O Zona B, ele vai copiar o mesmo som que está saindo no ambiente principal. O Zona 2, ele vai propiciar você colocar um som diferente do que está saindo na zona principal.
Na zona principal, no home theater 5.1 com caixa de som embutida no teto, aquele cliente ele só quis expandir o som quando ele estivesse vendo um filme, cozinhando, vendo um show, ele só queria expandir esse áudio para a zona B, ele só queria adicionar aquelas duas caixas e não faz sentido para ele ter música diferente nos dois ambientes, afinal eles são distantes, mas são pertos, beleza? É aí que você vai economizar e usar um zona B. Tenho uma sala, um home theater dentro de casa e eu tenho uma área externa com piscina. Determinada situação eu posso estar vendo um futebol dentro na minha sala, vendo televisão, futebol, naquela imersão 5.1 da melhor qualidade, e eu posso estar com meus filhos, meus sobrinhos na piscina ouvindo uma música do Spotify. Ou seja, eles estão ouvindo um áudio, fazendo streaming de áudio, ouvindo uma música do Spotify na piscina e eu tô aqui vendo meu futebol no meu ambiente principal, porque simplesmente eu resolvi fechar a porta de um ambiente com outro. Por isso que tem esse nome de condicionador, ele condiciona a qualidade de energia a ponto de ela chegar melhor do que ela entrou para os equipamentos. O que é o crossover? O crossover é o corte de frequência que esse subwoofer vai atuar. Você vai perceber que se você girar mais para a direita, abrir mais o corte de frequência dele para 150 Hz, 180 Hz, você vai ver que vai passar mais frequências não tão graves para o subwoofer. E se você fizer ao contrário, esse filtro, deixar ele em 50 Hz, esse filtro ele vai aumentar e só vai deixar passar frequências abaixo de 50 Hz, então vai ficar um grave bem espesso, bem pesado. Home theater estilo soundbar é aquele que o som vem frontalmente. Você tem a televisão, coloca uma soundbar, uma barra de som embaixo da sua televisão, às vezes tem subwoofer, às vezes não tem, e você consegue montar um home theater desses com essas soundbars existentes no mercado. O que é um sistema 2.1? Amplificador, 2 caixas e um subwoofer. Amplificador, 4 caixas, talvez, dependendo do amplificador, 4 caixas e um subwoofer. O que são os home theaters in a box? São os home theaters que os fabricantes eles já montam um conjunto de receiver, 5 caixas de som normalmente, ou 7, e um subwoofer. O que você ganha e o que você perde? Geralmente são receivers mais capados, como a gente diz aqui na empresa. O mínimo que você precisa ter para um home theater, que é a compra do receiver, 5 caixas de som e um subwoofer. Simples assim. Receiver, não importa, pode ser já um modelinho de entrada. Caixa de som, você precisa de 5 ou 5 no teto, ou 3 embaixo do teu móvel, 2 no teto. Você já monta o seu setup que é possível adaptar ele ao longo do tempo. Às vezes começa com a caixa de som ideal, o receiver mais simples, depois esse receiver joga ele para o quarto, joga ele para outro ambiente, ou começa com caixas de som mais simples e um receiver mais top, visando uma futura expansão. Potência geralmente vem junto da qualidade. Qualidade é um conjunto. Desde a escolha do teu amplificador ou receiver, a escolha do teu cabo e a bitola do cabo, que é muito importante, e a caixa de som. O que eu quero te deixar claro, eu quero que você treine o ouvido, é para acostumar com som de qualidade, seja num volume baixo, seja num volume alto, ter um som de qualidade. Vai ter horas que você vai dar uma erguida no som, o vizinho vai ouvir um pouco, você vai ter o bom senso de abaixar na hora certa, mas o que importa é que todo o teu sistema vai estar montado com uma excelente qualidade e que sim, se você estiver sozinho em casa e não tiver vizinho, pode botar no máximo que o sistema não vai distorcer, vai tocar muito bem, e acho que esse é a composição correta de um home theater: receiver adequado, caixa de som adequada, subwoofer adequado,
cabo certo interligando todos os equipamentos. Só que eu quero deixar claro aqui, acho que alguns outros conceitos que é o que a minha loja vende e é o que eu defendo mesmo como filosofia de projeto, ok? É o seguinte, quando a gente está montando um home theater desses que eu me proponho a montar, que não são nem os home theaters de entrada, aqueles eletroeletrônicos de supermercado, e nem aqueles ultra top, high-end, caríssimos, quando você está montando um home theater de verdade, se é que dá para dizer assim, claro que você quer a potência, você quer um punch legal de um subwoofer, você quer que dê uma tremida no sofá, mas você está muito mais preocupado com a qualidade do que efetivamente a potência. É muito mais importante a gente ficar focado num receiver de boa qualidade, um receiver com bons codecs, com boa tecnologia, uma televisão compatível com os melhores sistemas de transmissão, com a melhor qualidade de imagem, umas caixas de som equivalentes ao teu receiver, umas caixas de som que consigam reproduzir desde as frequências mais baixas até as frequências mais altas. É muito importante você ter um correto dimensionamento para o teu subwoofer, seja de 8 polegadas, 10, 12 polegadas, de acordo com o tamanho da sua sala. E aí esse conjunto inteiro, ele vai te dar uma qualidade, uma audição perfeita, uma experiência incrível.